Olá, espero que estejam bem. Hoje vamos tratar de um tema que deveria ser mais debatido no âmbito do direito do trabalho, que é a proteção ou a possibilidade de percepção do trabalhador em geral como destinatário da proteção estatal trabalhista, que hoje é restrita em sua completude aos trabalhadores empregados. Então eu quero aqui pesquisar com vocês, compreender com vocês quatro grupos: trabalhadores empregados, trabalhadores sem vínculo empregatício, mas que têm direitos mínimos, trabalhadores sem direitos e trabalhadores desempregados. Como eu disse, em sua perspectiva clássica, ordinária, o direito do trabalho cuida apenas da figura do trabalhador empregado. Eu não vou aqui estabelecer as distinções entre trabalho e emprego, vocês têm outros vídeos aqui no canal em que vocês podem ver a distinção e que vocês podem construir um raciocínio que permita perceber quem é empregado, quem não é empregado. Aqui eu gostaria apenas de cuidar ou de analisar ou de trazer para vocês uma discussão sobre trabalhadores genericamente considerados. Então vamos lá. Vamos começar pelo clássico, né? Destinatário da proteção trabalhista. Vocês têm aqui no canal vídeos que estabelecem a correta e clara e ampla distinção entre esses empregados. E vale apenas repassar, né, que o empregado seletista tem sua previsão legal na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, tem regulamentação, portanto, específica, tem seus requisitos de caracterização. O empregado doméstico, vocês têm também vídeos aqui no canal, tem previsão especial em lei especial, que é a Lei Complementar 150 de 2015, sendo aplicadas regras seletistas apenas supletivamente, no caso em que a Lei Complementar 150 não cuide do tema. A distinção aqui diz respeito à prestação em ambiente doméstico para pessoa natural ou família e sem exploração de atividade econômica. Esses são os elementos distintivos básicos do emprego doméstico, nos termos da lei. Vocês podem estudar sobre isso no meu curso de Direito do Trabalho, podem ver isso aqui também detidamente no canal. O empregado rural, que tem suas especificidades tratadas na Lei 5889 de 1973. Lá também você encontra os requisitos para a caracterização do emprego rural. Basicamente, os elementos distintivos são trabalho realizado em imóvel rural ou prédio rústico e empregador que explora a atividade agroeconômica. Aqui, a regulamentação básica é seletista e as especificidades são garantidas, asseguradas, tratadas na Lei 5889 de 1973. Temos também os empregados públicos, que são aqueles que prestam serviços para ente público nos termos da lei, ente público conforme a Constituição da República, artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2. Empregados de empresa pública ou ente público que explora atividade econômica. É uma situação excepcional de empregado seletista, não tem estabilidade no emprego, mas é admitido por concurso público. Há toda uma particularidade em relação ao seu processo de dispensa, que deve ser sempre fundamentada, embora ele não seja estável. Basicamente é um empregado seletista, mas que, em razão de sua contratação por concurso para trabalhar em ente público, atrai também regras de direito administrativo. Aqui no canal você tem também uma aula sobre empregado público e emprego público.
De novidade, apenas destacar a pouco estudada figura da relação empregatícia paralela é que nós podemos ter as mesmas duas pessoas, mesmo empregado, mesmo empregador, vinculados a dois ou mais contratos empregatícios paralelamente. Não é situação comum, não é tema dos mais debatidos na doutrina, não é situação jurisprudencial também muito comum, mas é muito interessante. Vale a leitura de um artigo meu, que tem por título Relações Contratuais Paralelas, um mesmo empregado com um mesmo empregador firmando múltiplos contratos concomitantes. E aí, quais são os efeitos? É uma pesquisa interessante que eu recomendo aos estudantes, também aos profissionais que, porventura, venham a lidar com situações assim. Bom, a figura do trabalhador empregado é muito bem conhecida e vocês, né, têm aqui material doutrinário, vocês têm ampla jurisprudência e aulas aqui no canal. Seguindo, é interessante também perceber que nos últimos anos nós tivemos a criação de uma situação sui generis, uma situação especialíssima, em que o Estado reconhece direitos mínimos a trabalhadores sem vínculo empregatício. Percebeu em cada momento aqui de ampliação do direito do trabalho, o Estado brasileiro, que algumas relações de trabalho sem vínculo empregatício deveriam também atrair proteção mínima estatal, que não é a completa e complexa proteção seletista, ou doméstica, ou rural, ou do emprego público, mas é uma proteção mínima. O legislador não fez isso com fundamento no artigo 7º caput, mas eu posso daí extrair, enquanto pesquisador, enquanto autor, enquanto professor, uma fundamentação remota, mesmo porque o caput do artigo 7º estabelece direitos dos trabalhadores e não apenas direitos dos empregados. Repito, o legislador, ao regulamentar as regras que nós vamos tratar aqui, ele não faz menção expressa ao 7º caput, mas posso vê-lo como influência. Bom, o mais antigo é o trabalhador avulso. Historicamente, os trabalhadores avulsos portuários, né, que se organizam nos portos para a movimentação de carga, descarga de navios. Como eles não podem firmar por praticidade, por conveniência, por diversos motivos, contratos de emprego ou contrato de emprego com cada navio que aporta e em cada navio em que trabalham, a Constituição da República, em seu artigo 7º, inciso 34, estabeleceu que os trabalhadores avulsos portuários, embora não sejam empregados de ninguém, teriam direitos trabalhistas de empregados. E aí fixou a responsabilização pelos créditos trabalhistas a cargo do OGMO, o órgão gestor de mão de obra. E aí esse órgão gestor, então, se incumbe de fazer cumprir materialmente a prestação de direitos trabalhistas do trabalhador avulso. Em 2009, influenciado por essa mesmíssima ideia, a Lei 12.023 estendeu alguns direitos, e aí não todos, ao trabalhador avulso não portuário que trabalha na carga, descarga, movimentação de mercadorias, em geral, em portos secos, em estradas, em ceasas. E aí
por não haver órgão gestor, fixou a responsabilidade para a realização material dos direitos trabalhistas para o sindicato. E aí não me parece que essa lei teve muito êxito, porque a organização do trabalhador avulso portuário, ela é natural, ela é histórica, o que não acontece necessariamente com os movimentadores de carga à beira das estradas. Eles não se organizam naturalmente. Aliás, ao contrário, há uma dificuldade de organização sindical. Boa intenção, resultado nem tanto. A mesma lógica vigora de concretização de direitos mínimos, ainda que não empregados, para trabalhadores cooperados, nos termos da Lei 12.690, de 2012. Nessa época, estava havendo um abuso da contratação de trabalho terceirizado via cooperativas, sendo que os cooperados não tinham nenhum direito trabalhista assegurado e eram tratados muitas vezes como quase que como objetos, quase que em semi-escravidão. E aí o legislador sabiamente, corretamente, nesse momento, vejam os momentos, né? 2009, 2012, 2008, 2012, nesse momento de democracia na presidência da República Federativa do Brasil, o Congresso Nacional legislou para incluir pessoas. Eu trato disso em outro vídeo que trata dos movimentos do direito do trabalho. Vejam aí. Bom, voltando ao cooperado. Então, mesmo sendo eles autônomos em relação à sua cooperativa, mesmo sendo eles autônomos em relação ao tomador dos seus serviços, entendeu o legislador que eles deveriam ter um conteúdo protetivo mínimo e fixou o rol protetivo na Lei 12.690 de 2012. Aqui no canal você tem um vídeo em que eu também trato de cada um desses direitos e apresento especificamente essa lei. A mesma lógica serve para os estagiários, aí com um patamar protetivo um tanto menor, dadas as especificidades do estágio. Mas a Lei 11.788, de 2008, fixa quais são os critérios para contratação de estágio, quais são as características, quais são as exigências e quais são os direitos mínimos que o estagiário tem em relação ao concedente do estágio. Por fim, motoristas profissionais autônomos, que nos termos da Lei 12.619, de 2012, receberam uma proteção estatal sui generis concernente a limite de jornada. Essa categoria é uma categoria sacrificada no Brasil em relação à sua jornada. Historicamente, essas pessoas trabalham muitas horas para que elas possam levar o mínimo de subsistência para suas famílias. Então, na expectativa de impor limites ao próprio autônomo, a Lei 12.619 de 2012 criou um parâmetro máximo de jornada para que o autônomo respeite a sua própria limitação em termos de jornada. Eu chamo de direito, mas há controvérsia e trato disso também em vídeos específicos. Então aqui fica um destaque, não é? Porque há um espaço amplo para a contratação, ou melhor, para a constatação e fixação de direitos mínimos para trabalhadores sem vínculo empregatício. Temos exemplos no Brasil, temos experiências exitosas no país e basta boa vontade para que possamos seguir esse caminho. Existem propostas para que trabalhadores por plataforma sigam esse caminho. Não sei se será a escolha do Estado brasileiro, mas é uma possibilidade. Vamos seguindo. O trabalhador desempregado, no Brasil, ele nunca foi, aliás, no direito do trabalho, ele nunca foi
estudado de modo minimamente razoável. Esse tema sempre foi legado ou relegado a um segundo plano não justo-trabalhista, a um segundo plano de outra matéria, ou de outra disciplina, ou de outra preocupação qualquer que sequer seria do direito. Mas existem programas, estratégias estatais razoáveis para que o trabalhador desempregado não fique desassistido pelo Estado. O que eu tenho pensado, mas ainda de modo pouco organizado, é em como o direito do trabalho pode tratar dessa figura do trabalhador desempregado, porque se quer um direito do trabalho e do trabalhador, ou de proteção do trabalhador, esse desempregado não deixa de ser um trabalhador em um momento de maior vulnerabilidade, provavelmente. Então, é um convite aos pesquisadores para que pensem em possibilidades protetivas de direito do trabalho ao trabalhador desempregado. Por fim, a figura dos trabalhadores sem direitos, mas que atraem alguma pesquisa trabalhista em relação ao tema, também por força do sétimo caput. Eu não vou aqui me alongar em relação a essas figuras, apenas destacar algumas pesquisas sobre elas. O trabalhador diarista doméstico, não é? Que é aquele trabalhador doméstico que trabalha para pessoa natural ou família em ambiente residencial, sem que o contratante explora a atividade econômica, mas de modo descontinuado, por 1 ou 2 dias na semana. Esse diarista doméstico é um trabalhador sem nenhum direito trabalhista, mas creio que temos margem para pensar em uma proteção estatal. Uma outra polêmica bem já discutida no direito do trabalho é o direito empregatício do sentenciado. Há boas pesquisas sobre o assunto. Eu gostaria de destacar uma do meu orientando de mestrado, Lucas Figueiredo. Ele tratou do trabalho do sentenciado no presídio público-privado de Ribeirão das Neves. Eu, na verdade, nem sabia da existência de um presídio público-privado no Brasil. É o primeiro e único, se não me engano, em que há exploração de atividade econômica por pessoa jurídica de direito privado que contrata sentenciados sem vínculo empregatício, porque a LEP, a Lei de Execuções Penais, excluiu dessa categoria direitos trabalhistas. Muito interessante a pesquisa, também indico para aqueles que pretendem se desenvolver academicamente no direito do trabalho. Um outro tema já bastante debatido é trabalho e prostituição. Há aqui um óbice não referente à atividade, mas sim em relação a contratante. Quem explora a prostituição comete crime, e aí na figura de criminoso não vem sendo reconhecido como empregador. Há pesquisas interessantes, como da professora doutora Bárbara Lobo, sobre o assunto. Trabalhadores em campanhas eleitorais, e aí os políticos legislando em causa própria, essas pessoas que ficam balançando bandeira no sinal, entregando coisas para nós durante as campanhas, elas não têm vínculo empregatício, muito embora preencham os requisitos do emprego. E aí, por força do legislador de 97, outro período histórico, que quis artificialmente afastar vínculo empregatício sem maiores justificativas. Recentemente, um tema interessante: trabalhadores parceiros em salões de beleza não têm direitos trabalhistas desde que
eles sejam autônomos. A Lei 13.352 de 2016 cuidou disso. Depois o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação em relação ao tema, que vale também conferir, mas destacou o Supremo Tribunal Federal que se o vínculo de parceria é mero veículo de fraude, pode-se reconhecer em vínculo empregatício e direitos trabalhistas. Por fim, o árbitro de futebol, que é um trabalhador que se vincula a uma confederação ou a uma federação, que trabalha de modo não eventual, pessoal, oneroso e subordinado, mas que, em razão da legislação e da conformação do futebol, eles não têm vínculo reconhecido. Esse é um tema em discussão. Muitos defendem a profissionalização do árbitro, que passaria a ter vínculo empregatício e direitos trabalhistas, e por enquanto não tem. Bom, então, em síntese, eu quero destacar apenas alguns trabalhadores, algumas categorias de trabalhadores que hoje não têm direitos trabalhistas, mas poderiam ou deveriam ter. Trago aqui, então, para que vocês possam pensar adiante em trabalhos monográficos, dissertativos, teses de doutoramento, para que possamos atrair essas pessoas para o centro da proteção estatal trabalhista. Muito bem, então, sobre todos esses temas, ou quase todos, né? Vocês têm aulas específicas aqui no canal. O que eu pretendia para hoje é apenas trazer essa discussão de trabalhadores em sentido amplo, a necessidade de pensarmos sobre eles como destinatários de proteção, que deveria ser garantida não só aos empregados, mas a tantos outros que vivem do trabalho. Fica aqui apenas para reflexão, né, para que nós possamos discutir esses temas mais amplamente em outras aulas, em outros encontros, artigos, livros e etc. Então, por hoje é só isso. Muito obrigado pela atenção de sempre. Deixem o joinha aí, mandem o vídeo para os seus colegas, façam seus comentários. Estamos aí à disposição, todas e todos. Um abraço e até breve.